Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai falar sobre recursividade, que é um conceito muito importante e essencial em algoritmos, tanto em programação quanto em análise e projeto de algoritmos. Na realidade, recursividade é um conceito que vai além de algoritmos. Recursividade é um conceito que existe na matemática também, com funções recursivas e outros objetos matemáticos que também podem ser recursivos. E existem situações e elementos da vida real, do cotidiano, que também são recursivos. E para a gente entender o conceito de recursividade em algoritmos, em programação, vamos ver um exemplo de uma função matemática que é recursiva, que é o fatorial. A maioria de vocês já conhecem essa função, né, ou esse operador, mas vamos só dar uma revisada, né? Então, o fatorial a gente usa, né, na matemática o sinal de exclamação. Então, isso aqui é o fatorial de zero. O fatorial de zero é definido como 1. O fatorial de 1 também é definido como 1. O fatorial de 2 é igual a 2 vezes 1, que é 2. O fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. E o fatorial de 4, da mesma forma, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. E aí, de forma genérica, a gente pode definir o fatorial de n como sendo n vezes n menos 1 vezes n menos 2, até chegar em 1, certo? Então, vamos primeiro ver como que a gente pode implementar um método que calcula o fatorial de um número n de forma iterativa, usando um for. Né? A gente pode fazer esse cálculo aqui usando um for. Né? E é essa implementação que eu vou mostrar aqui. Existem variações, tá? Para implementar esse cálculo, né? Mas eu vou fazer um cálculo aqui, ó, que vai imitar essa definição, certo? Eu vou começar com o n, vou multiplicar por n menos 1, depois por n menos 2, né? Até chegar em 2, né? Eu nem vou chegar no 1, porque multiplicar qualquer número por 1 não tem nenhum efeito, né? Então, eu não preciso multiplicar por 1, tá? Então, aqui nessa implementação, ó, eu uso o parâmetro do meu método como contador do meu for. Então, eu não inicializo o n. O n vai ser inicializado pelo cliente que vai chamar esse método, certo? Pelo código que vai chamar esse método. E eu vou repetir esse for enquanto n for maior do que 1. Certo? Eu vou parar, quando ele chegar em 1, eu vou parar, não vou fazer mais nada, porque não preciso multiplicar por 1. E eu vou decrementar o n a cada passo. Né? E essa variável f vai ser a minha acumuladora, né, que vai guardar esse produtório aqui. Então, eu vou a cada passo fazer o f receber o valor atual dele vezes o n atual. Né? Então, se eu chamar fat de 3, ele vai começar o f com 1, vai entrar no for e vai fazer o f receber 1 vezes 3. E o f vai valer 3 agora. Aí ele vai decrementar o n, que valia 3, agora vai valer 2, e vai fazer o f receber f, que era 3, vezes 2, e aí o f vai receber 6. E eu vou decrementar o n vai virar 1. E ele vai parar o for, porque, né, o n não é maior do que 1. E eu vou retornar o valor esperado, que é o 6. Certo? Então, essa é uma implementação que usa essa definição clássica aqui do fatorial para resolver esse cálculo. Se a gente alinhar essas fórmulas aqui do fatorial, né, dessa maneira aqui à direita, a gente já consegue visualizar o conceito de recursividade dessa função. Né? Basta a gente observar, ó, que o fatorial de 4 é igual a 4 vezes essa multiplicação, que é exatamente, ó, igual ao fatorial de 3. Certo? Então, o fatorial de 4 é igual a 4 vezes o fatorial de 3. E o fatorial de 3, por sua vez, é igual a 3 vezes essa multiplicação aqui, que é o fatorial de 2. Então, essa é a recursividade
que aparece no fatorial de uma forma bem natural. Isso leva a gente a uma definição recursiva, matematicamente recursiva, do fatorial. Então, o fatorial de um número n qualquer, a gente pode definir como n vezes n menos 1 fatorial, certo? Só que isso, claro, eu tenho que ter um caso base, né? Porque se eu não definir, isso funciona, né? Essa ideia de fazer o n fatorial ser igual a n vezes n menos 1 fatorial, só funciona até o n igual a 1. Porque o n igual a zero, se eu aplicar essa fórmula para n igual a zero, o que vai acontecer? Eu vou falar que o fatorial de zero é igual a zero vezes o fatorial de zero menos 1, que daria o fatorial de menos 1, que é uma coisa que não existe, porque fatorial só é definido para números maiores ou iguais que zero. Certo? Então, isso nos obriga, isso é uma coisa sempre presente em fórmulas recursivas, a definir o que a gente chama de um caso base, certo? Então, se o n é zero, a gente define que o fatorial de zero é igual a 1, certo? Se o n é zero, o fatorial de n é 1. Se o n é maior do que zero, aí a gente pode usar a definição recursiva, certo? Então, se você tiver n igual a 1000, você define que o fatorial de 1000 é igual a 1000 vezes o fatorial de 999. E aí, para calcular o fatorial de 999, você tem que aplicar essa fórmula novamente, considerando o n como 999. Então, vai ser 999 vezes o fatorial de 998. E você precisa aplicar essa fórmula recursivamente até o ponto que o n chega em zero, certo? Então, essa é a ideia matemática de recursividade. E isso se estende para programação. A maioria das linguagens aceitam métodos recursivos ou funções recursivas. Então, em Java, a gente pode implementar o cálculo do fatorial sem usar um for. A gente pode implementar o fatorial de forma recursiva. Como que seria isso? Eu vou definir agora um outro método chamado fatr, que é o fatorial recursivo, né? Fatr recursivo, que também recebe um inteiro n e retorna o fatorial desse n. E aí vocês vão ver como essa implementação é parecida com essa definição recursiva, né? Eu vou testar se o n é zero, porque é o meu caso base, né? Então, se o n é zero, eu vou resolver o problema diretamente, porque para n igual a zero, o fatorial é definido como 1. Né? Isso é uma definição do operador de fatorial. Caso contrário, o fatorial de n, né, e esse caso contrário significa que o n é maior do que zero, né, isso aqui não está explícito aqui no código, porque o n pode ser um número negativo inicialmente aqui nesse código, né, mas novamente eu vou assumir que quem for usar esse método não vai chamar ele para um número negativo, certo? Então, caso o n seja maior do que zero, ele não vai entrar no if e vai entrar nesse return aqui. E esse return vai retornar o quê? N vezes fatr de n menos 1. Então, aqui está a recursividade desse método. Porque dentro do método, da definição do método fatr, eu tenho uma chamada para o mesmo método. Só que com um parâmetro diferente, certo? Então, essa é uma implementação recursiva do fatorial em Java. Para a gente entender exatamente como que esse método recursivo vai ser executado na máquina virtual do Java, né, ou qualquer método ou função recursiva vai ser executado em um computador, vamos destrinchar a execução desse método, tá? E vamos fazer isso para um n pequeno, tá? Então, vamos supor que a gente faz a chamada do fatr para o n igual a 3. Certo? Como o n é igual a 3, ele não vai entrar nesse if.
certo? Vai passar o if e vai executar esse return. Então, para ele retornar o valor, né, do fatorial de 3, ele vai ter que executar essa expressão, 3 vezes o fatorial de 3 menos 1, que vai dar 2, certo? E aí, para ele calcular esse valor, ele precisa antes calcular o valor dessa chamada desse método, certo? Então, esse return para o n igual a 3 não vai ser executado enquanto eu não executar essa chamada do FATR igual a 2. E o que vai acontecer é que vai ser criada uma nova chamada para esse mesmo método, certo? Mas é uma chamada diferente. Então, essas chamadas recursivas, elas são armazenadas na pilha de execução, que é uma estrutura de dados que a máquina virtual controla para controlar as chamadas de métodos. Isso não é feito só para métodos recursivos, isso é feito para qualquer método. Então, se eu tenho um método A que chama o método B e que chama o método C, esses métodos essas chamadas de método vão sendo empilhadas na pilha, tá? Então, o A chama o B e depois chama o C. E os parâmetros e as variáveis locais desses métodos ficam armazenados nessa pilha para, em algum momento, quando o método C retornar, ele saber que tem que voltar para o método B em determinada posição e depois tem que retornar para o método A em determinada posição. Então, o que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa, só que é o mesmo método em cada ponto da pilha. Só que é o mesmo método, mas com diferentes variáveis, certo? O conteúdo das variáveis é diferente. Então, aqui eu tenho um método que o n está valendo 3, certo? Aí, esse método fez uma chamada recursiva para o mesmo método, mas agora o n vale 2. Então, eu tenho duas cópias de um método, e o mesmo método, tá? Eu tenho duas execuções ao mesmo tempo do mesmo método, tá bom? E aí, quando eu for executar o FATR para n valendo 2, ele, de novo, não vai entrar nesse if e vai entrar no return. E aí ele vai retornar 2 vezes o FATR de 1. E aí ele vai ter que executar o FATR de 1. Novamente, o 1 não é igual a 0 e ele vai entrar no return e vai retornar 1 vezes o FATR de 0. E aí, finalmente, quando ele chamar o FATR de 0, ele vai fazer uma nova chamada para esse método, o n vai estar valendo 0, e ele vai entrar nesse if, que é o nosso caso base. E aí, sim, ele vai retornar diretamente 1. E aí a resposta já está definida, né? Quando ele entrar dentro desse if, não tem mais nenhuma chamada de método aqui. E esse método vai acabar, né? Que é o método quando o n estava valendo 0. E ele vai retornar, né? E isso aqui é a nossa pilha de execução, né? Então isso aqui fica na memória da máquina virtual, tá? Ele tem armazenado que eu estou executando esse método quando o n vale 0, eu estou nessa linha return 1. Quando esse método retornar, ele vai voltar para esse método nesse ponto. E quando esse acabar, vai retornar para esse nesse ponto e assim por diante, certo? Então, como aqui não tem nenhuma chamada de método, nenhuma expressão, é uma expressão constante, esse método vai retornar e vai retornar o valor 1. E aí, ele vai retornar para onde? Para o método FATR, quando o n estava valendo 1, nessa linha aqui, né, nesse return. E aí, o que esse método vai retornar? 1 vezes o retorno desse método, que é 1. Então, vai retornar 1 vezes 1, que é 1 também, certo? E ele vai retornar para quem? Para quem que chamou esse método? Foi ele mesmo, né? Foi o FATR, mas quando o n estava valendo 2. E aí, esse método agora vai retornar 2 vezes esse valor retornado pelo FATR de 1. Então, ele vai retornar 2. E, finalmente, né, o FATR de 3, que foi a chamada externa, vai poder retornar aqui. Ele vai retornar qual valor? 3 vezes o retorno do FATR de 2, que é 2, então ele vai retornar 6. E esse vai ser o retorno para o código externo que fez a chamada para esse método. Então, esses
aqui a gente foi construindo a pilha, né, empilhando novos métodos que foram sendo realizadas novas chamadas para esse método recursivo, e depois essa pilha ela é desempilhada, né, em ordem inversa, e quando acontece os retornos desses métodos, certo? Agora tem um ponto importante que alguns autores falam, que você não precisa fazer essa execução detalhada para você entender um método recursivo. Porque o que você precisa, um programador, o que ele precisa é entender o conceito de recursividade. E se você olhar só para o código de um método recursivo, você tem que ser capaz de imaginar como que ele vai funcionar. Você não precisa desenhar isso aqui. Certo? E na maioria dos casos, depois que você estiver em prática com métodos recursivos, você não vai precisar desenhar isso daqui. E na realidade a gente fez assim, né? A gente fez essa implementação partindo daquela definição recursiva matemática. E, em geral, é isso que a gente faz quando a gente vai implementar um método recursivo. É mais fácil, né, você implementar ele baseado no conceito de recursividade, sem realmente ter que executar passo a passo o que ele vai realizar. Então, como eu disse no início desse vídeo, a recursividade não é um conceito só relacionado à programação, né, mas também a projeto e análise de algoritmos. E existe uma técnica chamada divisão e conquista, que é uma técnica muito usada de projeto de algoritmos, que é uma técnica muito relacionada com a recursividade. Certo? E a ideia da divisão e conquista é o seguinte: você tem um problema complexo que você não consegue resolver, ou é difícil você resolver ele usando uma estrutura iterativa, um for, um while. Então, você vai resolver ele de forma recursiva. Isso não é todo problema que faz sentido você resolver ele recursivamente, mas existem muitos problemas que caem nessa categoria. E aí, a cara dessa técnica, né, de divisão e conquista é essa. Você tem um problema de tamanho n, né? Um n, e cada problema, esse n vai ser definido de uma maneira adequada. Né? No caso do fatorial, por exemplo, n é o número, né, para o qual você quer calcular o fatorial. Em alguns casos, n vai ser o tamanho de um vetor, né, o tamanho de uma lista de elementos que você tem que trabalhar. E aí, uma das coisas mais importantes na recursividade é você definir o caso base. E o caso base é um caso quando o n é suficientemente pequeno, de tal forma que você consegue resolver diretamente o problema. Então, no caso do fatorial, a gente pode considerar que quando o n for igual a zero, a gente sabe resolver diretamente, porque a gente sabe que zero fatorial é igual a 1. A gente poderia considerar que quando n é igual a 1, também a gente consegue resolver diretamente, porque ele é igual a 1, a gente pode retornar diretamente, certo? E se o n, né, não é tão pequeno para a gente resolver diretamente, a gente vai resolver ele de forma recursiva. E resolver de forma recursiva é você dividir o problema original de tamanho n em subproblemas menores, né, e são problemas que têm a mesma natureza do problema original. Né? Então, para resolver, calcular o n fatorial, a gente, na realidade, precisa calcular o fatorial de n menos 1, que é um problema igual ao problema original, mas um pouco menor, certo? E aí a gente resolve esse subproblema de forma recursiva, né? E aí está a mágica da recursividade. E a gente combina os resultados desse subproblema, ou dos subproblemas que você gerou, e no final a gente retorna a solução do problema original, que no caso do fatorial, né, a gente resolve o n menos 1 fatorial e depois pega esse resultado e multiplica por n, e esse é o resultado do meu problema original. Então, um método recursivo, né, e a gente estou chamando aqui de procedimento recursivo, pensando numa técnica de projeto de algoritmos, né, mas, né, se aplica à implementação e à programação também.
ele sempre vai ter dois componentes bem distintos, tá? O primeiro, e muito importante, é o caso base, certo? Que é um caso simples, um caso pequeno, que a gente consegue resolver diretamente, né? Que no caso do fatorial é, por exemplo, quando n é igual a zero, que a gente, por definição, sabe que o fatorial de zero é 1, então esse caso a gente resolve diretamente, sem chamada recursiva, certo? E esse caso é um caso muito importante porque essa é a condição de parada da recursão, também chamada de base da recursão, que é, né, quando a gente começa com um N, com um problema grande, a gente vai quebrando esse problema recursivamente, mas sempre diminuindo esse problema, para em algum momento a gente chegar no caso base, ok? E um ponto importante é que aqui a gente tem um único caso base, que é o n igual a zero, mas na realidade a gente pode ter múltiplos casos base. Por exemplo, a gente pode incluir aqui o n igual a 1 também como um caso base e resolver ele diretamente, porque ele é um caso simples. E a outra parte do procedimento recursivo é a chamada recursiva, né? A recursividade em si. Quando você está num caso que não é tão pequeno, né? No caso aqui da nossa implementação é quando o n é maior do que zero, a gente divide o problema, esse problema difícil, né? Esse caso grande, a gente divide ele em um subproblema menor, né? No nosso caso, a gente gera um subproblema de tamanho n-1 e resolve esse cara de forma recursiva, certo? E depois a gente pega o resultado disso e combina de alguma maneira, né? No caso do fatorial a gente multiplica por n e isso vai dar o resultado que a gente espera, certo? E novamente, a gente pode ter múltiplos subproblemas, tá? A gente pode, num procedimento recursivo, ter várias chamadas recursivas, tá bom? A gente vai ver um exemplo disso daqui a pouco. Antes da gente ver outros exemplos de recursividade, eu só queria comentar, né, que existem vários problemas que são naturalmente recursivos e fica muito simples você resolver esses problemas usando recursividade. Tá bom? Um deles é o que a gente viu, que é o cálculo do fatorial, que já tem uma definição recursiva, certo? Existem vários problemas que vocês vão ver mais na disciplina de estrutura de dados, que são problemas sobre uma estrutura de dados chamada árvore. Ou, na realidade, existem diferentes estruturas de dados do tipo árvore. E essas estruturas, elas são recursivas e os algoritmos para trabalhar com essas estruturas, em geral, podem ser muito naturalmente implementados de maneira recursiva. Tá? E tem diversos outros problemas que são naturalmente recursivos.